Aleluia. Pode tomar seu lugar. Amém. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. A última canção que cantamos agora diz: quero conhecer-te cada dia mais e mais. Hebreus capítulo 10, aqui a partir do versículo de número 19, fala que é um apelo à perseverança dos santos. E eu queria ler com você Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Esse texto não estava programado, mas eu queria dividir com você esse texto agora. Esse texto diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram com muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Queridos, a salvação conquistada em Cristo Jesus, ou a iluminação que nós recebemos em Cristo Jesus, nos leva para uma vida de luta contra o pecado, nos leva para uma vida de luta contra a nossa natureza, que quer voltar atrás daquilo que já descobriu. Agora, mais cedo, estivemos no estudo bíblico. Nós estamos retornando com esse livro, Liberando o Fluir do Avivamento. E nessa manhã, completamos a aula que foi iniciada semana passada.
E na aula da semana passada, nós estabelecemos duas grandes verdades que nós não podemos esquecer. Não se esqueça de que Deus é maior do que as nossas fraquezas. E não se esqueça que Deus trabalha em pessoas e igrejas imperfeitas. Não se esqueça que nós somos perdoados, não por mérito ou por alcançarmos qualquer nível de perfeição, mas nós somos perdoados por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Não se esqueça que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, santas e que não vão falhar. Não se esqueça, para que você não fique desestimulado de frequentar a igreja segundo o costume de alguns. Pelo contrário, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, entre na presença dele e estimule, encoraje uns aos outros a estarem reunidos enquanto igreja, para que você então seja confrontado com o pecado, não para se sentir acusado. O sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado. Para que você, estando na igreja, seja confrontado com o erro, não para ficar ofendido, porque o que o Senhor deseja é que você dependa dele e não que você se ofenda com ele, mas que você se estimule a estar na presença de Deus, para que você possa conhecer o seu pecado e deixar o seu pecado e então desenvolver a sua salvação. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Porque os salvos, eles fazem coisas diferentes, pensam de forma diferente, agem de maneira diferente, vivem de maneira diferente, se comportam de maneira diferente, se veste de maneira diferente, se comporta de maneira diferente, e a luta é grande. Eu imagino como deve ser difícil para uma juventude hoje enfrentar o desafio de um Rock in Rio, cuja propaganda, eu ganhei um copo do Rock in Rio, né? Um copo bonito. Lúcio ganhou também um copo do Rock in Rio, um cordão iluminado, bonitinho. E aí o jovem é desafiado a participar daquele movimento de luzes, de espetáculo. Quem não gosta disso? É desafiado a participar de boa música. Quem é que não gosta disso? É desafiado a participar de um movimento que todo mundo que vai fica bem na fita, porque todo mundo que vai está curtindo aquilo que é da hora. Sacou? Da hora. Quem é que não quer ir? Quem é que não quer participar dos movimentos que são oferecidos e que trazem a curtição e pular e dançar e saltar? Quem é que não quer colocar os seus movimentos em ação para fora, né? Colocar as suas emoções, deixar rolar? Quem é que não quer fazer tudo isso? Isso tudo é muito bom, mas eu estava ontem lá em casa com o Lúcio, ele estava contando que em 1985 ele foi no Rock in Rio. E quando chegou lá ele viu, largou a moto dele no meio do mato e foi andando a pé para o Rock in Rio, o Rock da Lama, né? Literalmente aquele ano choveu. E o que ele viu foi 10 pessoas curtindo a música e 90% das pessoas usando drogas. 90% das pessoas tendo um relacionamento de sentimentos liberados, beijando na boca, deixando sair os seus maiores desejos da carne e tendo relacionamento sexual mesmo, porque tem lugares ermos, grandes, preparados para isso. Isso não é dito, mas isso está lá. Quem é que não gosta de dar lugar à carne, de deixar a coisa rolar e fluir? E nós somos desafiados a desenvolver a salvação. Somos desafiados a viver uma vida como aqueles, verso 32, que foram iluminados. E quando nós somos iluminados, como é bom andar no escuro. Porque no escuro você tropeça, mas você pode dizer, não sei por que caí, tropecei. Mas quando a gente é iluminado, não tem uma vez que eu lembro, quando eu falo de iluminado, que eu não esqueço aquela caminhada que a gente fez lá no Pico da Gávea. O Antônio, tadinho, o Antônio, ele estava andando e eu tirava a lanterna, o Antônio caía, né? Aí ele começou a usar o celular dele, eu fiquei na onda do Antônio. Quando o Antônio coçava o sovaco, tirava a lanterna do caminho, eu parava, porque se não tem luz, você cai.
Repita comigo: sem luz vou cair. E entenda que o Satanás, o inimigo da tua alma, ele vai dizer para você: todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo frequenta, todo mundo usa. A vida é assim mesmo. Aproveite a vida, viva e deixe viver. Ou como diz a melodia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Vá vivendo. Mas nós fazemos parte de um grupo de iluminados. Não somos os Illuminati, mas somos os iluminados. Amém, queridos? Amém? Então, você tem essa convicção. Você é um iluminado. O iluminado enxerga. O iluminado sabe onde anda. O iluminado sabe onde é que ele quer ir. O iluminado sabe o que ele vai fazer. O iluminado sabe o que ele não vai fazer. Na minha época de cinema, onde a promiscuidade era mais velada, onde o homossexualismo era mais velado, onde a sexualidade era mais velada. Agora é tudo muito assim, né? Mas na minha época, e eu já sou uma pessoa do século passado, né? Existia a figura do lanterninha no cinema. Lanterninha. Você sabe o que é lanterninha, Antônio? Só se você conseguiu no Google. Já foi algum cinema que tinha lanterninha? Mas os lanterninhas andavam no cinema com a lanterninha, vendo se não tinha algum casal fazendo saliência dentro do cinema. Saliência já é uma palavra que não se usa mais, né? Mas é compatível ao tempo dos lanterninhas. E o lanterninha ficava de olho, e quando entrava um jovem, o lanterninha, o defensor da moral, dos bons costumes, ele ficava à porta do cinema de olho, e você não podia assistir um filme fora da censura. Alguns homens desonestos, tais como eu era, adulteravam a carteira para enganar a censura e assistir um filme de 16 anos quando você tinha 12. Isso era o maior desafio, entrar no cinema para ver um filme de saliência e ver ali os seios de uma mulher desnuda e sair do cinema falando: caramba, que coisa! Hoje mudamos totalmente o nosso padrão de moral. Diminuímos, a ponto de chegar ao absurdo de um homem ser colocado deitado nu de frente e outro de costas, e os pais levarem as crianças para tocar nos corpos de homens nus e dão o nome disso arte. Me perdoa, Juliana, mas isso para mim é demônio. E se eu for chamado de... A Giovana fala isso, né? Pai, você tem que tomar cuidado, pai, porque o tempo mudou, né? Mas se eu for chamado de quê, filha? De preconceituoso, de doente, de não sei o que lá. Eu me acho normal. Eu até tive um atestado de sanidade mental. Não sei quantos têm esse privilégio de se acharem normais e terem um atestado. Mas eu acho que isso para mim não é uma coisa normal. Um pai levar de bom grado, porque quer levar um filho para tocar em um corpo nu. Eu sou da época... e dizer o nome de arte. Isso não é arte. Isso não é arte. Isso é uma distorção. Isso é cegueira. Isso é gente que está cega. Isso é gente que vai para os shows. Ah, não tem nada a ver. Que vai para os shows, que vai para os teatros. Ah, não tem nada a ver. E a coisa que não tem nada a ver, ela vai tomando proporções tão grandes que... Imagina! A Mirelle pegar a filhinha dela. Ah, vamos lá, tá, vamos ali, toca ali, ó, no bumbum do tio deitado. Não sei se eu sou um homem do século passado, eu não sei o que aconteceu com as pessoas do presente, mas à luz da palavra do Senhor, eu entendo que eu sou uma pessoa iluminada. Eu recebi a iluminação do Evangelho de Cristo para não desenvolver práticas que vão, por fim, transformar o meu caráter em alguém depravado, em alguém serial killer, em alguém que não valoriza a família, em alguém que, por fim, se torna um assassino, um psicopata, porque se forem estudar as histórias dos psicopatas, eles passaram por situações como essas, mas embora a ciência tenha consciência do que ela mesma concluiu, ela agora diz que não, tem que ter acesso, não oprima, não prejudique, não feche as portas. Queridos, nós somos a Igreja de Cristo Santa, Imaculada, iluminada para vivermos a vida concernente a salvos em Cristo Jesus. E se ser salvo diz que eu não posso ir ali, eu não vou.
E se ser salvo diz que eu não posso ver aquilo, eu não vou ver. E se ser salvo diz que eu não posso beber aquilo, eu não vou beber. E seja lá o que todo mundo diz que pode, se ser salvo diz que não é condizente, eu não vou ser. Isso não é opressão, isso não é obrigação. Eu não vou porque eu não quero, eu não vou porque eu fui iluminado. Eu considero que iluminado é aquele que consegue enxergar o que é bom e o que não é bom, o que presta e o que não presta, o que vale e o que não vale. Às vezes, a gente olha pessoas e vê pessoas que não valem, mas para Deus, todas as pessoas valem. Mas às vezes a gente olha uma situação deplorável, pecaminosa, destruidora, e a gente acha, isso vale, é normal. Não. O iluminado, ele sabe entender o que é bom e o que é ruim. Ele sabe discernir o que vale a pena e o que não vale a pena. Ele sabe discernir que a igreja é algo necessário. Ele sabe discernir que Jesus, só Jesus, foi o caminho que nos deu acesso à presença de Deus. Sabe discernir que igreja não é lugar de gente perfeita, mas é gente que luta para alcançar a salvação, a fé, a perspectiva de uma vida eterna em Cristo Jesus. Isso é loucura, mas eu creio nisso. O iluminado crê. O iluminado crê. O iluminado é alguém que luta como lutava lá nos primeiros dias, que recebeu a revelação, que recebeu a iluminação. Ele não abre mão, ele não retrocede. Ele não retrocede porque sabe que os que retrocedem são destruídos. Então eu já fui iluminado, eu não vou retroceder. Eu já sei como funciona, eu não vou voltar atrás. Claro que quando a gente é jovem, a gente tem dificuldade de enxergar, e à medida que o tempo vai passando, a gente enxerga mais, aí usa óculos, não dá para entender, né? Mas a gente parece que enxerga melhor. Mas o iluminado, ele consegue entender a dinâmica da vida, o que de fato está em jogo, o que de fato está sendo colocado, e ele consegue escolher as melhores escolhas. Nessa manhã, você tem a liberdade de escolher as melhores escolhas para a sua vida. Então, que bom que você veio. Que bom que você está aqui, que bom que você luta pela sua salvação, que bom que você não desanimou, que bom que você não desistiu desse ambiente imperfeito, desse ambiente cheio de erros, desse ambiente todo contaminado, chamado igreja, mas de gente que está aqui lutando pela sua salvação, lutando pela sua fé, buscando a presença do Senhor, caminhando de fé em fé, de glória em glória, não que tenha alcançado, mas prosseguindo para o alvo. Não desista da sua fé, não abandone uma porta que se abre para motivar e para te incentivar. E por isso que eu quero encorajar você a você permanecer na sua fé, encorajar você a não abandonar aquilo que você crê. Seja e sinta-se iluminado e salvo por Jesus Cristo. Seja e sinta-se alguém que não anda mais nas trevas, mas que escolheu viver para a luz e que vive na presença de Deus, porque é uma opção sua e que vale a pena, e que sabe que vale a pena viver na presença de Deus. Você pode dizer amém a isso, querido? Então vira para quem está do seu lado ou quem está perto de você e diga assim, que bom que você está aqui. Você é um iluminado do Senhor. Você é uma iluminada do Senhor. Glória a Deus. Você recebeu a luz de Cristo sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Que você não desanime, não volte atrás, não retroceda. Lute. Se você pecar, e daí? Lute. Volte atrás no seu pecado, não na sua fé. Arrependa-se, reconheça, Pai, pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra ti. Eu já nem sou digno de ser chamado teu filho, mas independente disso, eu estou voltando para a casa do Pai, porque o Senhor tem um lugar para você na presença dele. Não queremos você perfeito, queremos você, ou o que sobrou de você, para restaurar, reconstruir e para lutar pela sua vida com as armas daqueles que foram iluminados em Cristo Jesus. Ontem à noite, eu estava assistindo um documentário, um programa de TV, eu não sei o nome daquilo, cujo título é meio sugestivo, Largados e Pelados à Tribo. Eu gosto dessas coisas de sobrevivência.
né? Na prática, a gente viveu isso lá na África, sobrevivência. Quando uma cama vira motivo de discussão. Quando um pedaço de pão se torna alvo de angústia. Mas foi interessante porque o Largados e Pelados, a tribo, mostra um grupo de pessoas sobrevivendo sem nada. Né? Claro, é borrada a imagem da intimidade das pessoas, mas você vê que eles estão ali sem nada. Né? E é muito interessante que ontem, especificamente, foi muito claro para mim o desafio que é viver em grupo. Porque uma das meninas, e eram ali umas 8 pessoas, entre homens e mulheres, uma delas, ela tinha dificuldade de ficar o tempo todo com todo mundo. Ela precisava sair um tempo do grupo, do meio do grupo. E quando ela saía do meio do grupo, vou dar uma volta, vou caminhar. E ela ia, caminhava, olhava a natureza, respirava, né? E eles pedem para ficar gravando o tempo todo, para poder os telespectadores acompanharem o que está acontecendo. E ela falou no seu vídeo, eu quero caminhar sozinha, porque é muito difícil conviver o tempo todo, as mesmas pessoas, o dia inteiro, a noite toda, durante esses dias todos, com essa dificuldade toda, é muito difícil. E eu venho para cá para me recuperar, para eu poder ter o meu tempo. Só que as pessoas que ficavam no grupo, elas começaram a desconfiar. Que essa menina que saía sozinha, que ela caçava e que ia comer sozinha. Começaram a desconfiar dela, que ela estava com raiva de todo mundo e ela queria largar eles, do nada. E foi inventada uma fofoca do nada. E todos se uniram contra ela. E todos começaram a dizer, eu não confio em você, eu não gosto de você. Ela, por quê? Porque você sai, porque você não está fazendo o que todo mundo faz, você não está aqui para saber o que a gente quer. E os argumentos foram os mais esdrúxulos possíveis. E ela foi ficando oprimida, até que um dia ela falou, se vocês querem que eu vá embora, diga. E todos viraram para ela e falaram, sim, nós queremos que você vá embora, sai, você não serve mais para o nosso grupo. E mostra então, ela se afastou e ela começou a chorar. Ela falou, será que eu sou essa pessoa má, essa pessoa terrível? E ela começou a se confundir de quem ela era, por conta daquilo que achavam dela. Queridos, às vezes a gente não sabe quem a gente é, por conta de todo mundo dizer pra gente que a gente é uma coisa, e embora você seja outra. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que existe um poder quando você encoraja uma pessoa, e existe um poder quando você desencoraja a pessoa. Deus te chamou para ser um encorajador. Você pode dizer amém? Encorajador. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Seja um encorajador. Seja um encorajador. Talvez o que a pessoa tenha como falha, ela vai ter falha. E ela vai ser uma pessoa que vai vacilar contigo. Vai! Não tem como. Não tem como eu dizer que eu não vou vacilar com a minha filha. Eu poderia morrer por ela, mas eu vou vacilar com ela. Parece um paradoxo, mas não é. Nós somos pessoas que falhamos, mas Deus nos chamou para sermos encorajadores. Então, dentro da igreja, nós não estamos no Largados e Pelados, amém, querido? Nós estamos achados e vestidos, amém? Aliás, um bom seriado para poder falar para a Discovery, achados e vestidos. Eu gostei dessa ideia. Eu vou mandar uma carta por e-mail, uma sugestão por e-mail, né? Que tal fazer aí achados e vestidos, né? Porque se de repente eles forem fazer isso mesmo, vão ver que os achados e vestidos também acabam expulsando alguns do nada. A igreja não deve ser esse ambiente hostil, onde alguém que é diferente, e só porque é diferente, ou porque é esquisito, e tem muita gente esquisita aqui na igreja, você então expulse ela do convívio. Enfim, mudou tudo. 1 Coríntios capítulo 12, você pode abrir? 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons espirituais. A partir do versículo de número 7. Tudo tem uma razão de ser. A cada um é dada a manifestação do Espírito, visando... A cada um, 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ao bem comum.
Repita uma coisa comigo. O Espírito Santo de Deus me dará dons por causa dos outros. Aprenda a buscar com sabedoria os melhores dons, porque os melhores dons não são para você, são por causa dos outros. E se eu acho que o outro não merece, como é que eu vou receber o dom? Porque o que eu recebo por causa do outro. Nenhum dom que Deus te dá só para você ter, te dá por causa de todo mundo. Então, se você expulsa alguém que é diferente, ou se você não aceita alguém que não é do teu jeito, entenda, você está sendo exatamente o contrário daquilo que Deus espera que você seja, que é uma pessoa encorajadora e que usa os dons que recebe da parte de Deus para ser um instrumento de agregação de valor, um instrumento de abraçar, um instrumento de unir, um instrumento de juntar. Ah, mas a pessoa não merece. Ah, eu sei, querido, ninguém merece. Por isso que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores. Você não merece o esforço que eu faço por você, mas eu também não mereço a atenção e o carinho que vocês me dão. Igreja, é isso. É gente que não sabe, fazendo para gente que não merece. E é desse jeito que a coisa funciona. Por isso eu quero encorajar você a ser o encorajador. Eu quero animar você a ser um animador. Cuidado para que você não seja pego o tempo inteiro apontando as falhas, apontando os problemas, apontando as características negativas, mesmo que seja por brincadeira. Brinque, mas apontando as características positivas. As características que são características bonitinhas. Assis está sempre arrumadinho, né? Brinque com ele, porque ele é sempre arrumadinho. Diga, Assis é todo engomadinho. Que homem zeloso, que homem abençoado, que homem cuidadoso. Eu estou brincando, estou falando de uma característica, mas estou elogiando. Vamos falar das qualidades das pessoas, elogiando, encorajando. Sabe por quê? Porque nós não somos melhores do que ninguém, queridos. Ser cristão significa reconhecer que nós temos dificuldades enormes, mas nós reconhecemos elas e queremos melhorar. Não achamos que tudo é normal, como pegar um filho e levar para assistir um projeto de arte. Não, isso não é arte. Eu não vou misturar o que é arte com aquilo. E se for arte, para mim não é. Eu sei escolher o que é bom, o que é ruim. Então eu vou encorajar você a vir na igreja, para você aprender de Deus, mas quero desencorajar você aí no Rock in Rio. Ah, mas é só música. Não, tem um pouco de coisa boa? Claro que tem. Tem um pouco de coisa legal? Claro que tem. Mas tem muita coisa que não presta. Então eu vou desencorajar você a ir lá. Eu vou desencorajar você a assistir peças de teatro que são pornográficas, que tem um linguajar pesado, um linguajar tenso. Eu vou desencorajar você a ler ou assistir vídeos na internet, no YouTube, que falam de demônios, que falam de medo, que falam de pavor. Vou desencorajar você a ficar um crente místico, pensando em coisa que não presta. E vou encorajar você a desenvolver a sua salvação, a cuidar da sua vida, a trabalhar, a se vestir bem, a arrumar o seu guarda-roupa. Eu vou encorajar você a passar um pozinho no pé para ficar mais cheiroso. Eu vou encorajar você a desenvolver a sua salvação, a ser mais bonito, a ser mais lindo, a ser mais amigo, a ser mais intenso na sua fé. Eu vou encorajar você a ser dizimista. Eu vou encorajar você a fazer as coisas que precisam ser feitas, que são características de gente iluminada. Mas o que não presta, não faz não. E se você fizer, o que eu vou fazer contigo? Chamar. E vou trazer você para perto. E vou dizer, beleza, você fez. Não devia de ter feito, mas fez? Então tá bom. Fazer o quê? Vamos tentar de novo. Nós fomos chamados para sermos encorajadores e não acusadores, e não pessoas ofendidas e que ofendem, e não pessoas que escolhem errado. Você é um iluminado do Senhor. Diga assim, eu sou um iluminado do Senhor. Aleluia.